Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje, chegamos ao capítulo final do livro do profeta Jeremias. O capítulo 52 encerra uma longa e intensa jornada de advertências, juízos e promessas, testemunhando a fidelidade de Deus, tanto em sua justiça quanto em sua misericórdia. Que este momento de estudo seja guiado pelo Espírito Santo, para que possamos compreender com clareza e reverência tudo o que o Senhor deseja nos ensinar por meio de sua palavra. Oremos juntos. Senhor meu Deus, nós nos colocamos diante de Ti com humildade, reconhecendo que dependemos inteiramente da Tua graça e do Teu Espírito para compreender as Escrituras. Dá-nos sabedoria, entendimento e concentração para que possamos ouvir com atenção o que o Senhor tem a nos revelar. Que o Teu Espírito Santo esteja presente agora, ensinando-nos, moldando nosso coração e nos guiando para uma vida de obediência e fé. Que esta não seja apenas uma leitura intelectual, mas um verdadeiro encontro com a Tua voz. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Agora, convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 52 do livro do profeta Jeremias. Era Zedequias da idade de 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Hamutal, filha de Jeremias, de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Jeoaquim. Por esta razão, sucedeu que por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou fora da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. E aconteceu, no ano 9º do seu reinado, no mês 10º, no 10º dia do mês, que veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade, até ao ano 1/10 do rei Zedequias. No mês 4º, aos 9 do mês, quando a fome prevalecia na cidade, e o povo da terra não tinha pão, foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram, e saíram de noite, pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade ao redor, e foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus seguiu o rei, e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se espalhou, abandonando-o. E prenderam o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, o qual lhe lavrou ali a sentença. E o rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla. E arrancou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze. E o rei da Babilônia o levou para a Babilônia e o conservou na prisão até o dia da sua morte. E no 5º mês, no 10º dia do mês, este era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém, e incendiou todas as casas dos grandes. E todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derribou todos os muros que rodeavam Jerusalém. E os mais pobres do povo, e a parte do povo que tinha ficado na cidade, e os rebeldes que se haviam passado para o rei da Babilônia, e o resto da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou presos. Mas dos mais pobres da terra deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, ficar alguns, para serem vinhateiros e lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também tomaram os caldeirões, e as pás, e os garfos, e as bacias, e os perfumadores, e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. E tomou o capitão da guarda os copos, e os incensários, e as bacias, e os caldeirões, e os castiçais, e os perfumadores, e as galhetas, tanto o que era de puro ouro, como o que era de prata maciça. As 2 colunas, e o único mar, e os 12 bois de bronze que estavam no lugar das bases, e que fizera o rei Salomão para a casa do Senhor, o bronze de todos estes utensílios era sem medida.
Quanto às colunas, a altura de uma coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados a cercava. E era a sua espessura de 4 dedos, e era oca. E havia sobre ela um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 5 côvados, e a rede e as romãs em roda do capitel, e tudo era de bronze. E semelhante a esta era a outra coluna com as romãs, e havia 96 romãs em cada banda. As romãs todas eram um cento em roda da rede. Levou também o capitão da guarda a Seraías, o sumo sacerdote, e a Sofonias, o segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade levou um eunuco que tinha a seu cargo agente de guerra, e a 7 homens dos que viam a face do rei que se acharam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e mais 60 homens do povo da terra que se acharam no meio da cidade. Tomando-os, pois, Nebuzaradã, capitão da guarda, os trouxe ao rei da Babilônia, a Ribla. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim, Judá foi levado da sua terra para o cativeiro. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 almas. No ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativos, dentre os judeus, 745 almas. Todas as almas são 4.600. Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 25 do mês, que Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano 1º do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e o tirou da casa da prisão. E falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe mudou as vestes da sua prisão, e Joaquim comeu pão sempre na sua presença, todos os dias da sua vida. E quanto ao seu tratamento, foi-lhe sempre dado o tratamento comum do rei da Babilônia, a sua porção cotidiana até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. O capítulo 52 do livro do profeta Jeremias apresenta um registro detalhado da queda de Jerusalém, da destruição do templo e da deportação do povo de Judá para a Babilônia. Esses eventos, já profetizados repetidamente por Jeremias ao longo de todo o livro, agora são confirmados como história. A fidelidade de Deus em cumprir sua palavra se manifesta não apenas nas promessas de restauração, mas também nos anúncios de juízo. O texto começa mencionando Zedequias, último rei de Judá, que tinha 21 anos quando começou a reinar e fez o que era mal aos olhos do Senhor, assim como Jeoaquim, desconsiderando os alertas divinos. Zedequias tornou-se um símbolo de obstinação e dureza de coração, pois, mesmo diante de advertências claras e reiteradas do profeta Jeremias, escolheu confiar em alianças políticas e resistir à obediência ao Senhor. Essa rebeldia culmina em sua tentativa de fuga ao ser cercado pelas tropas caldeias. No entanto, ele é capturado, levado ao rei da Babilônia e, como juízo severo, vê seus filhos serem mortos diante de seus olhos antes de ser cegado e levado acorrentado para o exílio. A tragédia de Zedequias não é apenas uma questão política ou militar, mas a consequência direta da desobediência persistente à voz de Deus. Jerusalém, a cidade do grande rei, sofre um colapso irreversível. O texto descreve como os muros foram derrubados, o templo incendiado, os utensílios sagrados levados para a Babilônia e os principais oficiais do povo executados. Essa descrição é dolorosa para qualquer coração temente a Deus, pois evidencia o juízo contra um povo que desprezou os mandamentos, rejeitou os profetas e se afastou do Senhor. O templo, lugar da presença e glória divina, é destruído. Isso não apenas simboliza a ruína física da nação, mas também a interrupção da comunhão espiritual com Deus. Contudo, ainda que o cenário seja de desolação, a fidelidade de Deus não está comprometida. O Senhor havia avisado com antecedência por meio de Jeremias e continua a cumprir sua palavra até nos detalhes. A precisão dos eventos narrados confirma que a palavra de Deus é imutável, viva e eficaz. Mesmo em meio à destruição,
ela permanece sendo luz para o entendimento e revelação para os que desejam discernir os propósitos divinos. A narrativa prossegue com uma descrição minuciosa da pilhagem e destruição do templo, mostrando como os caldeus despojaram a casa do Senhor de tudo o que tinha valor. O bronze dos pilares, das bases e do mar de fundição foi quebrado em pedaços e levado para a Babilônia, junto com os utensílios utilizados no serviço do templo. Cinzeiros, bacias, garfos, copos, tudo o que era usado nos sacrifícios ao Deus de Israel. O que antes era símbolo da adoração, da presença e da aliança com o Senhor, agora se tornava espólio de guerra nas mãos de um império pagão. Esse detalhamento não é meramente histórico, mas possui um profundo simbolismo espiritual. Cada objeto levado representa uma lembrança do que foi perdido por causa da desobediência. O povo que foi chamado para ser luz entre as nações, para servir ao Senhor com santidade e justiça, viu seus símbolos mais sagrados serem levados por aqueles que não conheciam o Deus verdadeiro. Isso nos leva a refletir sobre como a infidelidade pode resultar na perda daquilo que há de mais precioso espiritualmente, a intimidade com Deus, a comunhão com o Espírito, o testemunho diante do mundo. A continuação do relato nos mostra que Nabucodonosor ordenou a execução dos principais líderes de Judá: o sumo sacerdote, o segundo sacerdote, os guardas do templo, oficiais e outros homens influentes. Todos foram levados a Ribla, onde receberam sentença e foram mortos. A liderança que deveria conduzir o povo à obediência e ao arrependimento havia falhado. Eles não apenas ignoraram a voz do profeta Jeremias, como também colaboraram com práticas idólatras e corruptas. Assim, o juízo de Deus se estendeu também a eles. Isso nos alerta para a grande responsabilidade daqueles que lideram o povo de Deus, pois sobre eles recai um chamado à fidelidade ainda maior. Ao mesmo tempo, vemos a soberania de Deus em permitir que tudo isso ocorra segundo o tempo e os propósitos estabelecidos. Nada do que acontece é fora de controle. Mesmo a invasão, a destruição e o exílio são ferramentas que o Senhor usa para disciplinar o seu povo e levá-lo ao arrependimento. O profeta Jeremias havia anunciado esse juízo por muitos anos. Agora, tudo se cumpre de maneira exata, provando que o Senhor não apenas fala, mas age conforme sua palavra. Apesar do cenário de profunda desolação e juízo, o capítulo 52 termina com um raio de esperança que não deve ser ignorado. Entre os últimos registros, encontramos a menção ao rei Joaquim, que havia sido levado cativo anos antes. A escritura relata que no 37º ano do exílio, Evil-Merodach, rei da Babilônia que sucedeu Nabucodonosor, libertou Joaquim da prisão, tratou-o com bondade e lhe concedeu lugar de honra à sua mesa todos os dias da sua vida. Mais do que um simples detalhe histórico, essa ação final é carregada de significado espiritual. Joaquim representa a linhagem real de Davi, e seu resgate aponta para a fidelidade de Deus à aliança que fizera com Davi de que sempre haveria um descendente seu. Mesmo em meio à ruína de Jerusalém, à destruição do templo e ao cativeiro do povo, a promessa permanece viva. Essa libertação simboliza que o propósito de Deus para com seu povo não terminou e que há esperança além do juízo. Ainda que a disciplina fosse necessária, ela não anulava a misericórdia. O Senhor permanece sendo Deus de aliança, mesmo quando o seu povo falha em corresponder a essa aliança. Esse gesto de misericórdia também revela o caráter restaurador de Deus. Joaquim, que por décadas experimentou o peso da vergonha e do cativeiro, é agora honrado entre os reis. Isso nos remete à graça divina que não depende de méritos humanos, mas do favor do Senhor. A dignidade restaurada de Joaquim lembra que Deus tem o poder de exaltar aqueles que estão humilhados e de transformar cativeiro em liberdade. Mesmo quando todas as circunstâncias parecem contrárias, o Senhor é capaz de trazer honra onde antes havia vergonha. Essa restauração, ainda que parcial, aponta profeticamente para a esperança messiânica, pois da linhagem de Davi viria, séculos depois, aquele que traria libertação definitiva, o Senhor Jesus Cristo. Jeremias 52 termina com essa nota sutil de esperança, indicando que Deus não desistiu de seu povo e que seus planos de redenção seguem intactos.
Essa fidelidade é o que sustenta a fé de cada geração. Saber que, apesar do pecado, da queda e das consequências do juízo, o Senhor não se esquece de suas promessas. O texto final do capítulo 52, ao relatar o tratamento favorável dado a Joaquim na Babilônia, nos leva a uma profunda reflexão sobre o agir soberano e misericordioso de Deus, mesmo em contextos de exílio e juízo. Não foi por acaso que esse capítulo, que resume e encerra a narrativa histórica do livro de Jeremias, termina com essa restauração de dignidade a um rei da linhagem davídica. Há nesse gesto um sinal profético que aponta para algo maior. Deus não se esqueceu da sua aliança e, mesmo em tempos de severa disciplina, ele prepara o caminho para a redenção. Joaquim, libertado e honrado, passa a comer à mesa do rei da Babilônia todos os dias, recebendo provisão contínua e tratamento especial. Isso ecoa a promessa divina de que, ainda que o seu povo passe por aflições, haverá restauração no tempo determinado por Deus. É como se o Senhor dissesse: ainda não terminei com vocês. É uma lembrança de que o juízo não é o fim da história, mas parte do processo redentivo do Senhor que corrige, restaura e prepara os seus servos para algo maior. Essa imagem de sentar-se à mesa nos remete também à comunhão. Comer à mesa de um rei era símbolo de aceitação, favor e reconciliação. Para nós, que vivemos à luz da nova aliança, esse gesto aponta para a comunhão restaurada por meio de Cristo, o Filho de Davi, que veio para nos libertar do verdadeiro cativeiro, o pecado, e nos chamar a participar da sua mesa como filhos adotivos de Deus. Em meio ao exílio, ainda havia mesa, provisão e esperança. Assim é o nosso Deus, justo em seus juízos, mas abundante em misericórdia. O livro de Jeremias termina, portanto, com um profundo contraste. Começa com a queda de Jerusalém e termina com a elevação de um rei que representa a esperança de Israel. É como se o Senhor estivesse dizendo que, mesmo após o juízo, o plano redentor permanece em andamento. Essa verdade deve fortalecer a nossa fé. Em qualquer circunstância, Deus continua fiel, soberano e comprometido com a sua palavra. A restauração de Joaquim, ao final do livro de Jeremias, serve como uma poderosa conclusão teológica e pastoral. Não se trata apenas do relato de um rei liberto após anos de prisão, mas do testemunho de que o Senhor, mesmo em meio ao juízo, preserva a esperança. Essa libertação é a última cena do livro, mas aponta para o recomeço, para a promessa viva que Deus nunca revoga, mesmo quando a disciplina é severa. A fidelidade divina é maior que a infidelidade humana, e seus planos são eternos, não condicionados pelas limitações dos homens. O tratamento bondoso que Joaquim recebe de Evil-Merodach não é fruto de mérito próprio, mas da graça providencial de Deus. Após tantos anos no cativeiro, após ver seu povo disperso e seu trono destruído, ele é lembrado, restaurado e sustentado. Essa imagem ecoa a própria natureza do Evangelho, a restauração de quem está quebrado, a salvação de quem não tem forças, o levantar de quem foi derrubado. Deus nos mostra que, mesmo quando passamos pelo vale, Ele não nos abandona, e sua mão continua a escrever uma história que culmina em esperança. Essa cena final também nos impulsiona a confiar que o tempo de Deus é perfeito. Por 37 anos, Joaquim viveu no esquecimento e na dor. Mas no tempo determinado pelo Senhor, veio a libertação. Em nossas próprias jornadas de fé, essa verdade nos consola. Deus nunca chega atrasado. Ainda que o cativeiro pareça longo, Ele conhece cada detalhe e sabe quando agir, porque seus caminhos são mais altos do que os nossos. Nada escapa do seu controle, e o seu amor permanece inabalável. O livro de Jeremias, que começou com uma vocação profética, marcada pelo sofrimento e oposição, termina com um sussurro de esperança que ressoa por toda a história da redenção. Mesmo após a queda de Jerusalém, a destruição do templo e o exílio, a promessa da aliança com Davi permanece. E isso nos lembra que a última palavra nunca é do inimigo, mas de Deus. Ele é quem exalta, restaura, sustenta e cumpre tudo o que prometeu. A fidelidade do Senhor é o fundamento da nossa confiança e a razão da nossa esperança em todas as gerações. Agora, convido você a uma breve oração. Senhor meu Deus,
Te damos graças pela vida de cada pessoa que esteve conosco neste estudo da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo continue a nos ensinar, iluminando nosso entendimento e aplicando cada verdade em nossos corações. Que sejamos fortalecidos na fé, firmes na obediência e constantes na esperança que só o Senhor pode nos dar. Guarda-nos em Teu amor e dirige os nossos passos conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 52 do livro do profeta Jeremias. Com gratidão, encerramos esta jornada que percorreu todo o livro e seguimos com fé para o próximo. Nosso próximo estudo será o capítulo 1 do livro do profeta Oséias. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é como uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa ricamente os que se dedicam a espalhar a verdade da sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar vidas com o Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, para que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem nele consolo, direção e salvação. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o sustente em cada passo da sua jornada. Amém.